Bem-vindo ao Dani Integrativa, o podcast de pediatria. Estamos hoje gravando o nosso terceiro episódio, que vai falar sobre cuidados com o RN. E eu tenho o prazer aqui de convidar a doutora Aline Topfer, pediatra, neonatologista, ninguém melhor do que ela para falar sobre os cuidados com o RN, dando sequência à nossa série Pediatria de Ponta a Ponta. E aí, Aline, Oi, tudo Dani, bom? tudo bom? O prazer é todo meu em estar aqui compartilhando um momento tão agradável com você aqui, mais uma vez, de volta, minha companheira, ex-plantonista. Isso, Passamos muitas noites de plantão juntas. É um muitas. prazer, uma satisfação estar aqui e contribuir com essa nova proposta aqui do Sim. trabalho, que eu achei muito legal, uma iniciativa muito grandiosa, de verdade. Ai, que bom. A ideia é justamente trazer informação para os pais, para as mães, né, tios, avós, quem assiste, que está em casa, trazer informação de uma maneira clara, direta e que eu vejo que na rotina do consultório essas informações fazem falta, né? Então é uma forma da gente divulgar mais. é, é, e assim, é uma série que a gente está fazendo, né? Que é a Pediatria de Ponta a Ponta. Tivemos o primeiro episódio falando das tentantes, os cuidados da mulher, do casal que quer engravidar. Depois foi a consulta pediátrica pré-natal, a importância, e agora nasceu o bebê. Então, Muito faz relevante, olha, os cuidados. muito obrigada, muito lisonjeada com o convite. E é um Imagina. tema de grande importância, porque parece simples, mas dentro dele é uma complexidade enorme, Isso. que muitas mães se veem numa rotina diferente, principalmente aquelas que vão ser mães de primeira vez, né? Porque tudo muda. Uma vez a gente com o bebê, a gente nunca mais é igual. Tudo muda ao nosso redor, da nossa família, do que é prioridade pra gente, né? E esse justamente foi ótimo esse início falando do pré-natal, porque esses primeiros cuidados começam durante, na verdade, na concepção, né, Dani? Começam durante a Exatamente. anticoncepção. Anticoncepção. Exato, você preparando o seu psicológico, o seu corpo, daí então vem a gestação, preparando aquele bebezinho, aquele feto para receber esse mundo, né? Para nós recebermos esse Isso. bebê e dar então os devidos cuidados que ele merece. E essa concepção é de grande importância, Dani, porque quanto mais bem preparada é, desde o início, como você bem colocou, melhor a gente imagina que ele venha em toda a sua estrutura, desde o preparo psicológico, as tentativas, às vezes nem uma tentativa vem, o meu caso veio, né? Não foi tentativa, É. mas aquele preparo, descobriu que está grávida, já começa a fazer o pré-natal, faz os exames. Hoje nós temos a consulta pré-natal, que é de grande importância, que Isso. vai abranger o binômio, a mãe, o bebê e todos os cuidados que envolvem isso para a gente poder estar melhor preparada possível. Ainda assim, a gente enfrenta dificuldades, né? Sim, Não sim. fazendo, a gente pode enfrentar mais Mais ainda. dificuldades. Eu acho que tudo que a gente vem falando é na tentativa de diminuir as surpresas desagradáveis, Com né? É na certeza. tentativa de prevenção de doenças, de qualquer complicação que possa vir. E daí, você falou, fomos colegas de plantão, sim, Isso. é, Cuidando de bebês, né, Dani? cuidando de bebês recém-nascidos em sala de parto juntas. E eu tenho que falar que a Aline é uma pessoa muito generosa, muito Imagina, generosa. olha. Entrei num plantão assim daqueles de descabelar qualquer um. E a Aline ali com toda a paciência me ensinando, porque eu não tinha prática com sala de parto. E ela com toda a generosidade do mundo naquele incêndio que é o plantão da Da sala sala de de parto. parto, conseguiu me passar tudo assim com o maior carinho. Eu tenho uma gratidão enorme Oh, Dani, porque eu fui imagina. introduzida nesse mundo
por essa Eu que pessoa tive o prazer, eu maravilhosa. só fui recíproca por todo o seu carinho, por todo o seu, como é que eu posso dizer, o seu empenho, o seu profissionalismo, o seu carinho também. Eu só fui recíproca, porque você, com certeza, você merece tudo aquilo que você tem da gente. E você, não é que você não saiba, você foi reintroduzida a uma coisa que você só já sabia, você só foi aprimorar. E foi rápido, viu, Tani? Saiu excelentemente bem. Ai, que bom. E assim, e aí que a gente vê a importância do pediatra em sala de parto, logo naqueles primeiros momentos do recém-nascido, né? Exatamente. Eu acho que tanto o parto, quem opta pelo parto natural, quem opta por um parto domiciliar, quem De precisa de uma ser uma cesariana. cesárea, eu acho que a presença de um profissional ali do lado para receber esse bebê é fundamental, porque a gente sabe que a gente pode ter uma gravidez maravilhosa, se programar para uma coisa e Na hora tem uma na hora intercorrência. ter uma intercorrência, muda tudo e precisa de suportes adequados, né? É Então, verdade. ali, aquele momento do nascimento, ele é fundamental para o resto da vida do bebê. Com certeza, ele define a vida do bebê, muitas vezes, né? Isso, Como você verdade. bem colocou, às vezes a gente espera tudo maravilhoso, tem uma intercorrência ali do momento, pode ser uma intercorrência materna, pode ter uma intercorrência do próprio bebê, um exemplo, um descolamento, um cordão que apertou o pescocinho, o bebê nasceu ruim, precisou ser reanimado, ou ele evacuou na barriga da mãe, que a gente chama quando a presença de mecônio, e ele aspirou mecônio. Existem várias intercorrências que podem mudar aí o curso e isso é muito importante você ter uma boa assistência para você minimizar problemas futuros ou não ter quando bem recebido de forma adequada. Isso mesmo. Então, assim, a importância do profissional pediatra na sala de parto, eu acho que ela é indiscutível. Com E certeza. aí esse bebê nasceu, chorou, gritou, tá todo Lindo, coradinho, maravilhoso. coradinho. O que que a gente deve fazer com esse bebê logo que o pediatra Dani, recebe? hoje, cada vez mais, a gente está em busca das boas práticas, né? Então, as boas práticas, elas nos orientam e o que a gente tem feito é, o bebê tá bem, tá coradinho, tá vigoroso, tá chorando, é estabelecer o contato logo, pele a pele com a mãe, seja no parto normal, seja no parto cesáreo, se as condições forem favoráveis para isso, e a gente fazer o clampeamento oportuno, porque isso a gente já sabe que traz benefícios ao bebê. O que é esse clampeamento oportuno do cordão umbilical? É fazer só o corte, ligar com a pinça entre 1 e 3 minutos de vida que o bebê nasceu. E Sim, a gente faz uma média de 2 minutos, porque a gente viu se deixar muito tempo, às vezes o bebê pode evoluir com uma icterícia prolongada ou uma sim. icterícia que precise fazer fototerapia depois. Mas isso aí é uma conversa longa, é uma É, outra é. conversa. Então, mas é importante a gente fazer esse clampeamento oportuno, com 1 minuto, dois, até no máximo 3 minutos de vida e estabelecer ali contato com a mãe. Quanto tempo a gente pode estabelecer? O ideal é que fique 1 hora com a mãe, fazendo aquele contato, recebendo aquele carinho, aquele calorzinho, e a gente sempre ali protegendo o bebê, protegendo a região da cabecinha, colocando uma compressinha ou uma touquinha para evitar perda de calor, avaliando os sinais vitais, se ele continua respirando bem, se ele está com um tônus bom e está confortável tanto para a mãe quanto o bebê naquela posição. Então, hoje a gente faz isso, tanto no serviço público quanto no serviço particular, se isso é de vontade da mãe. É claro que a gente respeita a vontade da mãe, mas quase todas querem, É. viu? E já pode botar para mamar, né? Com Nessa. certeza estabelecer logo na primeira hora, no primeiro contato, a amamentação. E os estudos novos já vêm dizendo que aumenta vínculo, melhora a questão até da imunidade do bebê Imunidade, e porque da recebe microbiota, o com certeza. colostro, né? Recebe Exatamente. colostro. O colostro tem injeção mais rápida, quando esse estímulo é mais rápido, né? E a Sim, gente vai falar daqui a pouco dos benefícios do aleitamento materno e do colostro nesses primeiros dias de vida. sim, sim, sim. Até a microbiota, Dani, porque a microbiota do bebê ele é muito importante para a parte imunológica do bebê, proteção, prevenção de
infecções, né? E a gente sabe que muda de acordo com todo o tratamento materno, exposição a antimicrobianos, entre outras medicações, e de acordo com o parto. E você tirar ou não o bebê do contato com a mãe, isso altera também. A microbiota, né? Exatamente. Porque tudo na vida altera a microbiota. Com certeza. O espaço que você tá, o tipo de alimento, o contato, e né? os estudos hoje já dizem que a microbiota é de grande importância para tudo, né? Para tudo, intestino, é vida. Com certeza. Isso. Hoje está cada vez mais se conhecendo que o intestino é um regulador maravilhoso de várias funções, né? E lembrando que a gente tem microbiota em tudo, né? Microbiota da pele, microbiota oral, microbiota da boca. Então, quanto mais contato esse bebê tem, né, com a mãe, tá ali no pele a pele, é melhor. Um parto vaginal propicia também uma melhor, né, colonização da microbiota intestinal do Exatamente. bebê. Então, tudo que é mais natural desde sempre, é melhor, né? É melhor. É mais desde saudável. Concepção, nascimento, tudo que é mais natural é melhor. E aí, esse bebê nasceu, chorou, mamou. E como se dá essas primeiras horas de vida, né? Os primeiros cuidados, quanto tempo esperar para fazer xixi, quanto tempo esperar para eliminar o mecônio, que é o primeiro cocôzinho do bebê. Dani, o mecônio, a gente faz aquele período de 24 horas para esperar. O xixi também, mas geralmente eles fazem xixi primeiro. Às vezes já fazem ali em cima da mãe, ou no momento dos cuidados, quando a gente vai fazer aqueles primeiros cuidados do bebê, os dados antropométricos, que são as medidas, a vitamina K, a prevenção oftalmológica com CREDE, em alguns lugares ainda é feito e é preconizado ainda pelo Ministério da Saúde. E às vezes eles já fazem ali. Mas uns demoram um pouquinho. Mas ele tem que fazer o xixi nas primeiras 12 horas de vida, mas podendo esperar um pouquinho, tá? O mecônio, o ideal é que ele seja eliminado nas primeiras 24 horas de vida. Algumas situações atrasam um pouquinho, mas a gente não deve liberar um bebê sem antes ele ter eliminado o mecônio, que geralmente demora 48 horas pra gente liberar num parto normal. Tanto parto vaginal quanto parto cesariana. Eu queria falar sobre a questão também que a gente não comentou, sobre a questão de secagem do bebê, que a gente não deve tirar todo o vernix. Se o bebê, ele vem envolvido pela camada protetora, que o vernix é a proteção também. O vernix é aquela camada esbranquiçada, que parece uma viscosinha, né? Isso é o melhor hidratante que tem. E tem fatores imunológicos de proteção. E aí eu já vi algumas pessoas dizendo, tá sujo, dá banho, isso né? Não é sujeira, gente. Aquilo seca na pele, né? Aquilo ali é uma proteção importantíssima para o bebê. Exatamente. Bem lembrado. E, por exemplo, tanto que o primeiro banho do bebê não se aconselha nas primeiras 24 horas de vida. A gente faz o primeiro banhinho do bebê depois das 24 horas. E também é normal, às vezes, que ele não tome banho durante aquele período do hospital. Ele vai fazer o primeiro banhinho em casa. Mas normalmente a gente faz até para estar orientando os pais, a mãe, quem estiver cuidando do bebê, a como proceder durante o primeiro banhinho, que também às vezes causa um certo medo nos pais, na mãe ou até dos avós, que às vezes são os responsáveis pelos primeiros banhinhos do bebê. É verdade, o jeitinho certo de pegar. A questão da diurese está muito relacionada também com a ingesta do bebê, com a amamentação. Então, é normal que o meu bebê mame pouco nas primeiras horas de vida? É normal. É normal que ele vai estar estabelecendo aquele período da amamentação. Tem aqueles bebês que são mais rápidos, que já vão vigorosamente para a mama, já sugam, e a mãe já tem aquele colostro abundante, tudo. Geralmente esses bebês, eles fazem xixi mais rápido, eles eliminam mais rápido, tá? Porque tem uns que vêm com uma boa reserva na bexiga, outros nem tanto, né? É verdade. Isso vai depender disso. E aí, uma boa fala aqui, sua, é para falar a respeito da amamentação. Porque principalmente a mulher que passa pela cesárea, né? Pode levar até 3 dias para ter a pojadura, a saída do leite. E é nessa fase que muitas vezes entra a fórmula. Pois é. Né? Achando que, porque só vem uma aguinha rala, não desce o leite.
Então, eu queria que você falasse sobre essa Uhum. aguinha rala, que não é nada de Certo. aguinha Não fraca, é, pelo não. contrário, é fortíssima, é essencial para a nutrição, para a proteção imunológica e o suporte de carboidrato e glicose para o nosso bebê naquele período. É o que ele realmente precisa para manter o metabolismo dele. Porque o bebê, ele começa com uma necessidade muito Muito pequena, pequena, né? isso. Ele vai dormir 10 mais. ml para eles é o suficiente, Pois até é. porque a capacidade gástrica dele nesse primeiro dia é bem pequenininha, né? Isso. E ele Então, vem com uma reserva normalmente, dependendo das condições. Se ele não é prematuro, se ele não é baixo peso, se não é pequeno para a idade gestacional, um bebê termo, adequado para a idade gestacional, normalmente ele vem uma reserva ali. Então vai suprir esse período de adaptação dele. O colostro, ele é o leite inicial, vamos dizer assim, rico em fatores imunológicos, vitaminas, sais minerais, glicose, que vai suprir as necessidades essenciais básicas do nosso bebê nesses primeiros dias de vida, mais precisamente nos primeiros 5 ou 7 dias de vida, onde esse leite vai ser um pouquinho mais claro e às vezes os avós, principalmente, é, vão achar que não está sustentando e que o bebê está com fome e tudo. Mas uma boa dica para a gente avaliar é se ele está tendo boa diurese, né? Então, se ele está tendo perfeito. boa diurese, ele está mamando bem. Se ele está tendo um sono bom, se ele está dormindo, se ele está se satisfazendo após a mamada do peito. Então, tudo isso a gente tem que estar observando para ver se esse suporte está sendo adequado. Daí a importância, né, do pediatra, da consulta pediátrica Avaliar tudo pré-natal, para isso. orientar, porque assim, principalmente no primeiro filho, eu acho que vem uma angústia muito grande, né? Com A certeza. mãe já se sente culpada de tudo que acontece. E é a pressão da família, da avó, vizinha, todo mundo perto quer dar um E pitaco isso tudo ali, causa, às vezes, um um bloqueio na bloqueio e mãezinha, que né? No interfere na familiar. amamentação, Com certeza, né? interfere na descida, na injeção, né? Isso. Tudo isso. Então, precisa ser o mais tranquilo, mais acolhedor, Isso, ter importante. uma Um boa bom rede de suporte, apoio, com né? Essa mãe certeza. precisa de uma boa rede de Isso, por apoio. isso que nós também, como pediatras, a gente tem que acolher a família, É né? Não só o verdade. pai, não só a mãe, toda aquela família que está em Isso, volta, um cuidador, os avós, a tia, a irmã, e fornecer orientações, acalmar quando necessário e também intervir, porque às vezes é preciso a é gente preciso intervir, intervir. porque, como é que eu posso dizer? Sinais vão ter para a gente Uhum. intervir, né? Então a gente tem que estar prestando bem É atenção. verdade, é verdade. Principalmente aquela tentação do mingau, da mamadeira. Isso. A criança explicar, né, que nessa fase o bebê chora, o bebê só O chora, bebê né? É a chora. forma de Ele tá comunicar, num meio diferente, né? Ele né? passou do meio intrauterino para o meio É, extrauterino. Ele tá como se fosse assim, solto, ele tava acolhidinho pelo útero, né? Agora ele tá isso. solto. Por isso que é bom deixar ele Acolhido, quentinho, né? aconchegado no colo materno. Sempre, sempre, nunca desistir de amamentar se for possível, né? Sim. É, sempre tá ali estimulando a mãe, você vai conseguir, você tá ótimo, corrigindo as posições, informando os sinais de boa pega, orientando a mãe quanto tempo tem que ficar o bebê para mamar. Isso é muito flexível, né? Tem Uhum. bebês que vão ficar ali 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depois vão dormir, depois vão uma horinha, menos de uma hora já estão acordados querendo mamar. Isso. Então, esse período de irregularidade do sono e até das mamadas é esperado, é normal. O importante é a amamentação a livre demanda e sempre oferecer a mama, o leite materno para a criança como prioridade, como sendo um alimento ouro mesmo nesse período. Tá. Especialmente até o 6º mês de vida de forma exclusiva. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui do período neonatal, do recém-nascido, que é aquele compreendido do nascimento até 28 dias de vida, tá? Tudo que a gente falar aqui é para essa fase Neonato. de vida. E nesse momento, o bebê está mamando, muito, muito boa a fala, que é uma coisa que a gente ouve, né? Quanto tempo de mamada? Não tem uma regra, Não é de tem. acordo É com com que ele está satisfeito.
Tá te satisfazendo. Até porque a injeção ela vai Vai variar de variar. paciente para paciente. Às vezes você não vê, às vezes tem mulheres que nem toca, já estão. O leite tá vazando. Tem umas que precisam daquele estímulo da sucção do bebê adequada para ir. Então, essa quantidade é muito variável. Os trabalhos estimam que seja de 10 a 60 ml por mamada, mas é variável de acordo com o bebê, o tamanho do bebê, a força do bebê. Se ele é menino, se ele é menina, né? Eu Isso. tive 2 meninos E um foi foram diferente, né? completamente diferente do outro. Um com uma sucção mais leve e o segundo, eita, parecia uma ventosa, Pois assim, é. mamando. Então, Aconteceu isso comigo também, exatamente. então é muito diferente, cada um é único, né? Por isso que o olhar deve ser Isso. sempre Isso. individualizado. E nesse período é bom a gente observar também, orientar os sinais de alerta para a mãe com relação. O bebê, ele tá letárgico, ele tá, que a gente chama hipotônico, não tá responsivo aos estímulos, ele tá dormindo muito, não quer mamar, tá muito largadinho, às vezes ele não eliminou o mecônio nas primeiras 24 horas, pode ser um sinal que a gente precisa estar estimulando mais essa amamentação. Sim, pode Porque ser a amamentação desidratação, precoce, ela contribui. A amamentação precoce, ela hipoglicemia. contribui para a eliminação rápida do mecônio, boa diurese, Sim. pode ser hipoglicemia. Com certeza. E a gente pode avaliar, né, fazendo a glicemia do bebê se for necessário, ou estimular com leite mesmo, fazendo, às vezes é necessário até a gente estimular a ordenha, quando a mãe não está conseguindo amamentar de fato. Mas o ideal é que seja do próprio leite materno. Perfeito. E oferecer para o bebê. E graças a Deus não são muitos casos que isso é necessário. A grande maioria a gente consegue colocar o bebê para mamar. Isso, coloca. E cada dia é melhor, a gente observa que cada dia vai ser melhor, cada dia a produção vai ser melhor, cada dia ele vai estar mamando melhor, tá? É uma adaptação. É uma adaptação, com certeza. É a adaptação da mãe com o filho, do filho com a mãe. Isso né? mesmo. Então é o que eu digo. Com o tempo ele está seguindo a rotina da família. Se conhecendo, né? Estão se conhecendo. Ali é com muito amor, mas são duas pessoas que estão ali se conhecendo. Exatamente, né? ótimas então, palavras. Eu digo que a mãe vai chegar um momento, eu digo, se acalme, que vai chegar um momento que você vai reconhecer o choro do filho. Reconhece, se é de dor, se é de fome. O choro se do quer um sono, afago, né? Exatamente. Aquele choro de quero um colinho. A gente identifica porque é diferente. E o choro é a única quando ele forma tá de amamentação. sujo, de xixi, quando ele de tá... amamentação é a única forma de comunicação do bebê. É o choro. Né? E aí que às vezes a gente tem que ter cuidado para não estar toda hora também oferecendo o peito por causa do choro. Exatamente, né? isso. Aí vem a hiperalimentação, começa a refluxos, exatamente. Né? Então, os desconfortos, né? Isso, cólica por um excesso de alimento. E se a gente deixar, eles mamam mesmo em excesso, porque tem uns bebês que não têm controle, são gulosinhos. São o bebê glutão, né? Quando não bate o sininho, não. Vai porque não vai. A sucção nessa fase é um reflexo. É um reflexo. Né? Então, se a gente toca aqui na bochecha do bebê, ele tem um reflexo de busca e vai sugar. Então, é o que eu digo, se colocar no peito, vai sugar, mas nem sempre é fome, né? Nem então, sempre. A gente tem que ter essa orientação também. E nessa fase neonatal, a primeira consulta com o pediatra é o quê? 7, 10 dias? Isso. O que a gente orienta, Dani? Normalmente, a gente fica com o bebê para observação, para dar as orientações, até 48 horas de vida, depois do parto. Até para observar depois como vai ser a questão da amamentação, eliminação, funções de eliminações, questão da vacina, cuidar que eles recebam as primeiras vacinas, a BCG, a hepatite, logo no hospital, no primeiro dia de vida, né, para ir logo garantindo essa proteção. Sim. E façam pelo menos o teste do olhinho, o teste do coração, o teste da linguinha, da orelhinha, naquele momento do hospital, para evitar outras saídas depois de casa. Sim. Então, a gente recomenda essa primeira consulta até o 7º dia de vida, porque a gente vai ter que estar avaliando essa perda ponderal do bebê. Porque
um bebê ele nasce, um exemplo, com 3 quilos. É normal ele perder um pouquinho, até cerca de 7 a 10% desse peso na primeira semana de vida, porque ele está desinchando, ele está eliminando o xixi que veio com ele, está eliminando o cocô, o mecônio que veio com ele está estabelecendo o processo de alimentação, que é a amamentação. Então, isso leva um tempinho para adaptação. Então, é normal que ele perca. Se perder mais do que isso, aí a gente vai nas medidas de orientação, a gente estimula, pega, estimula mamadas mais frequentes, orienta a mãe na questão do tempo, na troca da mama e orienta também com relação a evitar o uso de fórmulas, porque é nesse período que as pessoas ficam enlouquecidas, meu bebê perdeu muito peso, eu preciso suplementar. Não necessariamente, é por isso que é importante esse acompanhamento. Se for necessário, a gente acompanha um dia sim, um dia não, para ganho de peso, para avaliar o ganho de peso, porque esse ganho de peso, ele tem em média 25 gramas dia, né? 25 a 30 gramas dias nesse período, sendo que essa perda nos primeiros 7 a 10 dias ela acontece na maioria dos bebês que mamam exclusivamente em seio materno. Perfeito, excelente observação, porque isso gera muita angústia também, né? E aí tem outra coisa que costuma acontecer nessa fase, que é a icterícia. Exatamente, Dani. Também é importante a gente avaliar o quanto antes. É tão importante. Eu digo, todo mundo tem que ter um pediatra para chamar de seu, gente, porque assim, o pediatra não é para procurar só quando tá com problema. Não, pelo é para fazer a puericultura, o acompanhamento. Isso é tão gostoso. É para evitar que os problemas se instalem. Exatamente. E se instalarem, a gente já consegue, às vezes, até impedir que seja um pouco mais severo. Isso, exatamente. Dani, a icterícia é aquela coloração amarelinha da pele do bebê, que pode acontecer de forma normal, que a gente chama de fisiológico. Só que ela não deve acontecer nas primeiras 24 horas de vida. Se ela acontecer em qualquer nível, seja só no rostinho, ou ela prolongue um pouquinho para o tronco, para o abdômen, ela é patológica nas primeiras 24 horas de vida. Não é normal. A gente tem que investigar a possível causa e já tratar, certo? De acordo com a causa. E verificar se é uma icterícia às custas de bilirrubina direta, bilirrubina indireta, que é muito mais comum nesse período neonatal. E estabelecer o tratamento, que na maioria das vezes é a fototerapia. Porém, a grande maioria dos bebês evolui com icterícia após esse período das 24 horas, comumente até após 48 horas. Por isso que às vezes a gente fica com o bebê um pouquinho mais na maternidade para observar, mas dentro dessas 48 horas já é possível a gente avaliar, porque em média eles começam a ficar amarelinho após 24 horas de fato. E a gente classifica em zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3, de acordo com as zonas, o gráfico de Butani, né? De acordo com a localização. No corpo. Quanto mais amarelinho tiver, tá só no roxinho, é leve, tá no tronquinho, é leve para moderado, tá na barriguinha, já é moderado, passou para as pernas, para os membros, já é mais grave. Então, isso a gente tem que ficar de olho. Quanto mais a progressão desse amarelinho, dessa icterícia no bebê, mais alto, mais grave é, mais alto está o nível de bilirrubina no sangue desse bebê. Isso é muito perigoso, porque caracteriza uma doença chamada de kernícteros, né, que é o aumento dessa bilirrubina indireta, que pode impregnar os núcleos de base cerebrais, causar repercussões que não tem volta, né? Irreversíveis no bebê. E ficar neuropata. Convulsões, leva o bebê a ser um neuropata. E é uma coisa que a gente evita. E acredita que a gente ainda tem hoje, Dani, apesar do tratamento. A gente tem mais no interior do estado. Aqui na cidade é mais difícil, porque a intervenção é mais rápida. A intervenção é mais rápida. Geralmente os bebês, eles nascem em hospitais, então eles têm esse acompanhamento e o bebê tem direito ao acompanhamento no hospital, que ele nasce até o período de 28 dias, que é o período neonatal. Então eles são orientados a retornar. Importantíssimo isso que a doutora Aline está falando. Então aqui, duas coisas. Uma, bebê amarelinho nas primeiras 24 horas é sinal de alerta, é correr para o hospital, se não estiver no hospital. E o bebê, quando nasce num hospital,
qualquer intercorrência, ele deve procurar esse hospital até os seus 28 Até dias os de 28 vida. dias. Seja o mais precoce, o bebê teve alta com 48 horas. Você percebeu que ele está muito amarelinho, ou você está em dúvida se está muito ou pouco, não fique na dúvida. Vá lá no Exato. hospital para fazer uma avaliação com o pediatra, que é melhor. Isso. Muitas vezes a gente faz a dosagem da bilirrubina no sangue e avalia a necessidade de fazer o tratamento com fototerapia ou apenas acompanhar. A mãe, os pais vão receber essa orientação. Tá. E agora, polêmica, banho de sol ou não? Dani. Dani, quando eu fiz residência e você também, a gente recomendava o baninho de sol. Logo cedo, tinha que ir para a janela pegar o solzinho. Olha, são 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos de frente, 5 a 10, de preferência sem a fraldinha. Sem a fraldinha, protegendo os Há olhos. 20 anos atrás, a gente recomendava isso, até um pouco antes, né, Dani? Hoje, os trabalhos já mostram que há mais malefícios do que benefícios devido aos raios ultravioletas nocivos para a pele do bebê. Então, não se recomenda mais o banho de sol, Dani. Não se faz mais esse banho de sol. Não faz mais o banho de sol. Embora muitos ainda continuem fazendo, não é mais orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se ficou amarelinho, precisou de intervenção, a gente vai tratar com a fototerapia, que se demonstrou muito mais eficaz do que o banho de sol, quando é necessário o tratamento. Tá, mas aí às vezes fica aquela icteríciazinha residual, certo. Então a gente vai acompanhar. Exatamente. Espera, não sem a exposição. Fez um acompanhamento clínico e muitas vezes é necessário o acompanhamento laboratorial dessa bilirrubina também. Já está em um nível que não precisa de tratamento, porque esse nível a gente vê através de determinadas escalas médicas, escalas pediátricas que determinam o tratamento de acordo com o nível, dias de vida do bebê também de acordo com a idade gestacional. São vários parâmetros que a gente analisa para poder indicar ou não a fototerapia e também para poder retirar ou não. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. O bebê que precisou fazer fototerapia precisa de um acompanhamento mais de perto, mais frequente do que um bebê que não precisou. Até porque tem a possibilidade de haver um rebote, Dani. Olha só. Tá. Ou seja, ele melhora e com um tempo, pouco tempo pode depois... aumentar. Exato. Não é incomum, mas pode acontecer de precisar fazer fototerapia novamente. Entendi. E tem alguns bebês, Dani, que evolui para fazer exossanguíneo transfusão também. São aqueles bebês que têm aquela icterícia mais grave, que geralmente tem alguma incompatibilidade sanguínea, seja ABO, seja RH, ou dos grupos irregulares, ou alguma outra doença, tipo deficiência de G6PD, entre outras, né? Sim. Hemoglobinopatias que podem levar a esse nível. Não é comum, mas pode acontecer. Por isso que é um dos motivos que é muito importante a gente estar acompanhando essa icterícia e saber também qual é o nível que está de bilirrubina, qual é o tipo de bilirrubina que está alta também, saber a tipagem da mãe, tipo dos pais, tipagem sanguínea do bebê. Todo bebê ele tem que sair da maternidade com seu tipo de sangue. Pelo menos isso. É obrigatório fazer hemograma? Não. O tipo de sangue? É obrigatório, tem que saber. Perfeito. E aí, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos, então, esse que é muita coisa, né, Dani? Esse bebê já está lá no seu 7º, 10º dia de vida, então já fez o teste do pezinho, já fez os testes de triagem neonatal, né? Já está amamentando. É importante a gente relatar que esse teste do pezinho tem que ser feito logo depois das 48 horas de vida. Entre o terceiro e o 7º dia de vida, no máximo no 7º dia, porque vai ser mais fidedigno naquele momento. A mãe pode optar pelo teste do pezinho ampliado, que é coberto pelos planos de saúde, ou o teste do pezinho oferecido pelo SUS, não tem problema. O importante é você fazer aquele de acordo com a sua necessidade naquele momento e fazer com a sua possibilidade, exatamente. Mas não deixar de fazer. Não deixar de né? fazer. Não deixar porque de nós fazer. temos, assim como as vacinas, não teve a oportunidade de receber no hospital. Por exemplo, eu trabalho no hospital da rede pública, que no sábado e no domingo não é ofertado vacina, só nos dias de semana mesmo. E às vezes esse bebê nasce na sexta-noite e tem alta no domingo.
que já Não faz 48 recebe. horas, não recebe. Às vezes a gente até posterga para dar alta só na segunda de manhã para ele sair com as vacinas, Dani. A gente dá, aproveita e avalia melhor a questão da icterícia. É Sim. uma conversa muito carinhosa que a gente tem que ter com a mãe para tentar convencer ela a ficar mais um pouquinho. Pelo Isso, benefício do bebê, né? exatamente. Vale a pena. E aí, vamos entrar aqui numa outra questão, que são a respeito da suplementação do bebê. Certo. O que o bebezinho precisa suplementar? O RN, ele precisa suplementar a vitamina C? Não é mais indicado pelo Ministério da Saúde a gente fazer aquelas 5 gotinhas de vitamina C. Ô, Até porque Glória. a vitamina C, ela tem muitos aditivos, né? Tem muitos corantes, entre outras Exatamente. coisas. Então, não é mais obrigatório. Ah, às vezes a gente suplementa, mas é sabido que não é mais obrigatório, não precisa. Tá. O que o bebê precisa? Leite materno e vitamina D, o D. AD. Por quê? Porque não tá pegando banho de Não sol. tá pegando Então a gente tem que sol. suplementar de alguma forma. Então geralmente ele já sai com a receitinha. E a vitamina A D. também, Exato, né? vitamina A, vitamina D. Aqui a gente é uma região que faz a megadose, Com superdose de certeza. vitamina A, né? No Uhum. posto precisa. Então, assim, eu quero deixar muito claro, porque é uma briga também, bebê. Por quê? Porque, assim, qual é a minha preocupação? Justamente essa. A vitamina C, essas vitaminas C do mercado, elas vêm com muito aditivo químico. Exatamente. Dentre eles, o caramelo concentrado, Uhum. caramelo 4, que é cancerígeno. É uma toxina cancerígena. E aí a gente ouve aquilo: ah, mas o organismo tolera até determinada dose, ok? Só que na bula não vem dizendo qual é a dose Qual é a que tá dose? lá. Exatamente. E aí eu pego com muita frequência aquele bebê que nasceu, já tá lá tomando a vitamina C, e aí eu pego esse bebê já que já não é mais bebê, uma criança com 4 anos de idade, tomando esta vitamina C, Desde e o a mãe nascimento, fala, né? desde que nasceu, sabe? E aí a gente tem que entender que vitamina não é algo inócuo. Se você der demais ou um organismo que não precisa, você também acaba levando a prejuízo, Com né? Porque certeza. tem os efeitos colaterais da hipervitaminose, ou o organismo que ali se habitua com o nível de vitamina tal, quando você tira, ele passa a funcionar como hipovitaminose, Ele sem suprime, estar, né? né? Suprime a produção. E aí eu fico pensando, Aline, porque é algo assim que me incomoda demais, essa explosão de tantas doenças que estão Que a gente não aparecendo, conhece, né? né? Que a gente Desconhece assim, a na minha causa. área, por exemplo, as alergias alimentares é muito frequente, está aumentando, e já não é de agora que está aumentando. Muito, Dani, eu tenho visto muito. Eu E raramente a gente tinha, assim, não que não tinha, mas a gente não tinha com tanta tanta frequência que hoje frequência. a gente, hoje eu atendo num hospital de urgência e emergência e eu atendo frequentemente, às vezes, bebê. Ah, ele tem algum tipo de alergia? Ele tem a APLV. Hoje, cada vez mais, a gente tem bebês com APLV de Isso. verdade. E assim, dermatite atópica. Muito. É raro hoje eu não atender criança E a gente vê que que não tá tudo tenha interligado, dermatite, né? tudo interligado. Outra coisa, doença inflamatória intestinal. Há 20 anos atrás, eu digo 20 Era raro, anos, né, Dani? eu tenho 22 anos de formado, 23 anos de formado, vai fazer, era extremamente raro. E hoje tá assim, Proliferando, né? A gente né? tem A muito. gente vê, né? Então, tudo isso, eu penso, gente, o que que está acontecendo? O que que está mudando tão rápido? A alimentação. Aí eu penso naquele bebezinho ali, aquele organismo, né, que já vem trazendo talvez ali uns probleminhas de pai, mãe, dos organismos dos seus pais ali. E aí eu começo a colocar uma toxina, algo que ali não é Um corpo necessário. estranho Um corpo desnecessário, né? estranho, ou seja, eu estou estimulando, porque tudo que é estranho ao organismo estimula o meu organismo a lutar contra aquilo, né? Então eu começo a provocar ali uma inflamação silenciosa Que desde vai bebezinho, cronificando, né? que vai Aguda. cronificar, porque é silencioso, ninguém percebe, ninguém vê. Às vezes
são poucos sintomas que o bebê dá que a gente vai perceber. E quando chega num nível que a gente vai perceber a situação como Exatamente. está. Então, vitamina C não é necessário no bebê que nasceu de tempo certo, tá com bom peso adequado. Não precisa suplementar vitamina C, Só a D. só a Aquelas D. nossas 2 gotinhas E valiosas. pronto, né? Ai, precisa dar mais? Ali ele já tá com 10 meses. É só 2 gotinhas? Só Só 2 duas gotinhas, gotinhas. Só duas exatamente. gotinhas. Perfeito, perfeito. Então, Dani, você falou a questão da dermatite atópica. Era sim, um ponto importante que a gente. Do banho do bebê. sim, sim. Por exemplo, uma questão que eu escuto muito. Muitas perguntas sobre essa questão. Ah, não vai tomar o banho do bebê? Quantas vezes eu posso dar? Porque aqui é muito calor. Eu posso deixar ele mergulhado na banheirinha. Dani, uma coisa assim, parece tão simples, mas é É, um ponto de dúvida tão grande entre as mães. é verdade. Que a gente tem, assim, que tá até no site da sociedade, tem um artigo falando dos cuidados com a pele, é muito bom, se alguém puder acessar, é muito bom esse artigo que fala cuidados com a pele do bebê, e é simples de ler. Sim, Que fala em relação ao banho do bebê, da temperatura, que muitos acham que tem que ser com água quente mesmo. Não, tem que ser numa temperatura amena, confortável. 36,5 É, a 37,5 graus. Eu coloco 37, se tiver o termômetro para medir, ótimo. O ideal é que seja um banho de imersão na banheirinha mesmo, tá? Esse banho tem que ser curto, ele não pode ser demorado, porque você não vai tirar toda a proteção da pele do bebê, que aquele bebê já tem aquela pele fina, fina. pouco cornificada, é pouco queratinizada. A pele do bebê, ela é 30% mais fina que a nossa. Então, É. imagina, né? E É isso muito é fininha. muito importante porque a pele do bebê não é igual à nossa, Não é. então isso O significa que pH não é igual ao nosso. ela absorve mais substâncias, né? Então, Ela absorve, ela perde, ela perde e ela não isso. está totalmente madura, né? Isso. E aí o que é que acontece? Daí que vem as alergias, porque Com começa certeza, as dermatites. a passar substâncias que não são adequadas Com para aquela pele. parabenos, exatamente. Exatamente. Com algumas substâncias que são até carcinogênicas, Carcinogênicas. aditivos, que tem muitos no mercado. Por isso que é bom a gente ter o Exatamente. conhecimento dos melhores produtos. Tem produtos que são relevantes de preço, bons, e a gente pode usar no bebê. Ter Exatamente. esse conhecimento, mais a importância da consulta pré-natal, porque na consulta pré-natal isso é Que é esclarecido também. esclarecido. Ó, produtos para uso no bebê que são mais seguros, produtos para lavagem das roupas no bebê que é mais seguro, é tudo isso. A orientação com esses cuidados é tudo passado na consulta pré-natal também. Perfeito, perfeito. Na consulta pediátrica Pré-natal, pré-natal. É exatamente. perfeito. E aí, também vale ressaltar que, além da. Você pode dar banho no bebê, respeitando esses cuidados. Se precisar dar banho mais de uma vez, não precisa ensaboar o corpo todo Não, nas 2 vezes, só as né? partes que precisam, as Uma partes vez dá o íntimas. banhinho no corpo todo e os demais banhos só nas Isso, partezinhas. começando pelo corpinho, devagar até a cabecinha. Não precisa usar shampoo e condicionador, só aquele sabonete mesmo da cabeça aos pés, que é Isso. indicado para essa faixa etária. Perfeito. E muito cuidado com as marcas que tá lá, mamãe, bebê, muito Muito cuidado. Quanto cuidado. mais cheiro, quanto mais perfume, Isso, mais o nosso alergênico lema é. é sem fragrância, Basta o cheirinho sem mesmo do cheirinhos. bebê, Ah, que já é que já maravilhoso, é né, Dani? cheiroso, né? Não Uhum. precisa de outra coisa. Então, é muito importante isso do banho, né? Então, e a cólica? Ai, Tão Dani. temerosa Dani, você sabe melhor do que cólica. ninguém sobre essa questão da cólica. Dani, a cólica. Ainda a gente não tem uma causa bem estabelecida da cólica, mas tem fatores que podem propiciar. É, é conhecido que a cólica, ela dificilmente vem na primeira semana de vida do bebê, que é aquele bebê que tá mamando somente em seio materno, que tá tendo aqueles cuidados normais que são indicados. Dificilmente ele vai ter cólica naquelas primeiras 2 semanas de vida. Não é comum. A cólica começa a aparecer lá no final do primeiro mês, Isso, né? já no De- finalzinho do Exatamente. período do Do recém-nascido, recém-nascido. né? Então Final é da lá terceira, lá para a quarta quarta semana de semana. vida, começa a cólica. Aí vem aquele desespero familiar.
Eu já passei por isso, Dani. Meu Deus do céu, são 2 horas de choro que nada acalenta a criança. Não sei se você já teve essa experiência. Não, não tive filho com cólica, não tive, fui O meu abençoada. primeiro filho sofreu de cólica. Mas é importante a gente esclarecer que a cólica do bebê, eu digo assim, que é muito mais sofrido para os pais até do que para o No bebê. próprio bebê. Porque é uma fase de amadurecimento do trato digestivo. A cólica do bebê, ela é aquele choro inconsolável, né? Pode fazer o que for, pode dar remédio, aliás, não pode dar remédio, tá? Ele se Não encolhe adianta dar remédio. todinho, né? Então, não adianta dar remedinho para gases, não adianta, porque é um choro inconsolável que dura horas e do mesmo jeito que vem, vai embora. E outra, ele tem reloginho, é mais lá para o final da tarde, início da noite. Tá? Então, essa é a característica da cólica do bebê. É desesperador. É desesperador. Mas a gente tem que tentar manter a calma, acolher o bebê, tentar deixar ele pele a pele, né? Barriguinha, com a barriguinha da mãe, do pai. E entender, que eu acho que é o mais importante, é entender que é uma fase e que isso passa. Vai passar. Agora, se o bebê tem esse choro ao longo do dia, se é um choro inconsolável, um choro constante, irritado, né? Não dorme bem, não consegue mamar bem, é prejudicial para as demais funções dele, né? Se isso acontece ao longo do dia, não é normal. Aí isso aí já é um sinal de alerta. Você tem que procurar o seu pediatra para fazer a avaliação do bebê. Com certeza. Né? E assim como tem a cólica, tem a disquesia, que é a famosa espremedeira. Exatamente, né? Exatamente. Em relação à cólica, tem algumas medidas que podem ajudar, posturais, né? Mas que não quer dizer que vão ser efetivas. Sim. É aquela massagem na região da barriguinha, é você colocar o bebezinho no seu peito com a barriguinha um pouquinho mais comprimida, uma leve compressão e tentar acalmar. Não é certo que vai resolver, mas assim ali você vai estar acolhendo o seu bebê, protegendo e quem sabe vai durar um pouco menos de tempo, né? Pode. E essa cólica costuma cessar entre o terceiro e mais tardar até o 4º mês. Entre o 3º mês geralmente ela cessa. Graças a Deus a cólica tem um período para passar, né, Dani? Assim como a disquesia, a né? Disquesia, que é exatamente. Coisa que também preocupa muito os pais, que é essa espremedeira que a criança se que espreme, é normal, né? Fica vermelhinho, assim, parece que vai explodir. E também faz parte desse processo de amadurecimento, de adaptação do intestino com o alimento. Daí a importância de uma boa alimentação materna, né? Que eu digo, olha, o sanduíche lá, fast food. E Dani, eles falam que o bebê está constipado, né? Ele se espreme, tá às vezes não sai nada, fica com o rosto que nem de um pimentãozinho vermelho, né? É verdade. E não é, né? Não é constipação. Por isso também a importância. E isso é uma coisa que eu vejo que demanda a família toda. Né? E nesse período, às vezes, os familiares querem dar água por conta que acham que é constipação. Né? E não precisa, tá, gente? Não precisa. Bebê em aleitamento materno exclusivo, ele não precisa beber água. E o chazinho da vovó? Nem pensar, Dani, nem pensar. Chá há muito tempo já está vetado. De forma nenhuma. E olha só, o chá, ele é rico em fitato, gente, que atrapalha a absorção do ferro, né? Com certeza. Então pode induzir anemia. E aquele bebê que já está em aleitamento materno, tem quantidade de ferro no aleitamento materno, vai até impedir com que ele absorva, né? Esse ferro, exatamente. Né? E vai precisar de uma suplementação até mais cedo por conta desse chazinho, que às vezes a gente nem sabe, a gente descobre por acaso, principalmente na época da cólica. Dani, eu dei cólica, ele tá com muita cólica, eu tô dando um chazinho. Aí a gente já entra. E assim, tem aquela conversa. Uma outra dúvida muito frequente dos pais. Quando eu posso sair com meu bebê? Dani, bem, se eu for falar pessoalmente, eu vou pedir para sair só depois dos 6 meses de idade.
Mas não é bem assim que funciona, né? A É. criança faz parte de um núcleo familiar, e esse núcleo familiar tem a sua rotina. É, Então, a eu gente não posso nem orienta falar. que esses bebês saiam apenas para fazer as suas consultas médicas e demais exames que precisem fazer. Certo. E, de preferência, se for tiver que sair depois do primeiro mês, seja para lugares que não seja shopping, que não seja feira, que não tenha multidões, Certo. que seja um local aberto, Arejado. arejado, ventilado e que seja por curtos períodos, para a gente não expor esse bebê. A gente já vai estar expondo, né? Sim. Quando ele sai, para a gente minimizar essa exposição, se precisar muito sair, o que eu não oriento nesses primeiros meses do bebê. Até porque a gente aqui na nossa região, a gente vive assim sazonalidades, né? Muita sazonalidade. De Um exemplo é o que a gente está viroses, vivendo tá agora com vivendo esse surto da agora. bronquiolite, Dani. Exatamente. Então imagina sair com o bebê para um lugar fechado, Com onde tem certeza. gente tossindo, espirrando, Isso. né? Esse organismozinho Nesse ainda frágil. período, né, nos primeiros, principalmente os primeiros 3 meses de vida, é um período importante para você estar com o bebê bem protegido ali, ele está recebendo as primeiras vacinas, o sistema imunológico dele está imaturo, ele está se adaptando à nova condição, a condição extrauterina. Então é importante você ter todo um cuidado, tanto no requisito das saídas, evitar ao máximo as saídas, com relação às visitas, porque às vezes ele não sai, mas ele recebe muitas É visitas. verdade, verdade. E aí tá expondo do mesmo jeito, né? E Exatamente. aí é que eu falo para as mães, seja mãe chata mesmo, seja mãe leoa, lava a mão antes de pegar no Isso, se for bebê, possível, usar a máscara, usar né? Porque a máscara. gente nunca sabe quando a gente está gripado, porque existe aquele período de incubação, Sim. né? Quando eu chegava a visita Que em a gente está. casa, tava lá o alquinho, né, para Isso, limpar. Se desse a hora de mamar, eu pedia licença, eu me resguardava, porque eu acho que o período da exatamente. amamentação é um Mas momento tão reservado, né? reservado, é um momento assim tão mãe e filho, né? Então eu ia ali para um canto, para um quarto, sozinho, deixava uma penumbra, colocava uma musiquinha de Isso. ninádio, Uhum. para ser algo assim gostoso, É único, né? tranquilo e único, né? Que é Era maravilhoso, maravilhoso, é verdade. maravilhoso. Pois é, então a gente não pode vetar as visitas, mas Sim, que elas sejam bem oportunas, em momentos oportunos, que a família esteja mais adaptada para receber essa visita, esteja se sentindo mais segura, Dani. A isso, acho que a verdade, a essência é essa. palavra é essa, segurança. É E não vai isso. ser uma segurança total, porque existem os riscos, mas está mais confortável. É, Não vai receber, muitas vezes vai receber um familiar, alguém que a família preza tanto e sempre deu apoio e carinho para a família. Então, claro. às vezes é difícil você dizer que não, mas pelo menos que seja após um mês de vida. Sim, sim, sim. Tá. Tá ótimo. Já estamos encerrando aqui esse bate-papo. Passa Poxa, tão Dani, tinha tanta rápido, coisa para falar. não é? Vamos fazer mais Com vezes. certeza, É muito bom a gente falar. Eu acho que quanto mais a gente esclarece, eu acho que mais a gente tranquiliza. com certeza. Eu vejo assim que a gente vive num mundo de tantas informações, né? Que as mães procuram, e é lógico, a gente entende por informações para entender mais sobre o filho, mas eu acho que às vezes recebe muita coisa equivocada também, que Com certeza. acaba que ao invés de Acalmar, acalmar o tranquilizar, coração, né? vai estressar mais, né? Exatamente. E vai gerando O que a gente ansiedade. menos quer nesse período. Exatamente, Porque a gente porque já tem muitas coisas para lidar, para se preocupar, para se exatamente. E adaptar. eu digo que a amamentação é 90% aqui, ó. Tá Não é aqui. verdade. Tanto que o neuroeixo é responsável por todo o processo, né? Exatamente. Então, se eu estou extremamente preocupada, com medo excessivo, aquela coisa, estou fazendo certo, estou fazendo errado, e cobranças que vem, né? Muita gente aqui falando, isso interfere no Cada um com a sua amamentação. experiência, né? Aí a minha experiência foi assim, a da fulana foi assim, mas cada É um tem a única. sua, cada um tem a sua. A gente precisa respeitar Isso. o período daquela pessoa e acolher, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vou encerrando esse bate-papo aqui maravilhoso. Como a doutora Aline falou, ainda tinha muita coisa Tem para muita falar, coisa. mas vocês podem deixar nos comentários aqui outros temas, né? Se gostaram, se quiserem mais esclarecimentos,
podem deixar nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever, de acionar o sininho para que a gente possa estar cada vez mais levando esse tipo de informação. Muito obrigada, Obrigada, Aline. Dani. Eu que agradeço. Você, Ai, como até sempre, a maravilhosa, próxima. linda. Até a Até a próxima mesmo. próxima. Obrigada pela oportunidade. Yeah.